Olá turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para dar continuidade à nossa conversa acerca da desmaterialização do título de crédito ou do esvaziamento daquela característica da cartularidade. No primeiro vídeo, eu fiz referência a como dois institutos da duplicata possibilitaram uma evolução jurisprudencial que resultou naquela figura da duplicata virtual, que é a possibilidade de protesto de boleto por meio do protesto por indicação e da execução do boleto por meio daquela sistemática do aceite presumido, ou seja, o protesto mais o comprovante de entrega das mercadorias, possibilitando a execução, ainda que não houvesse a cártula da duplicata. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção para um dispositivo legal que muito contribuiu na construção dessa jurisprudência, dessa teoria que tem viabilizado a duplicata virtual. De novo, hein? Duplicata virtual não é para ser confundida com a duplicata escritural, que é a duplicata prevista em lei própria para que seja um título efetivamente digital e sem cártula. Quando nós falamos de duplicata virtual, nós estamos falando dessa construção que se deu em torno da possibilidade de protesto e execução de boletos com justificativa ou com fundamento na legislação referente à duplicata, a duplicata tradicional. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um dispositivo do Código Civil que muito viabilizou essa construção e essa interpretação que nós já vimos. Quem não viu ainda, eu vou colocar o link do vídeo correspondente na descrição desse vídeo. Eu peço que, por favor, vá lá e assista a primeira parte dessa nossa discussão sobre a desmaterialização dos títulos de crédito, para então voltar aqui. Código Civil, que é basicamente na parte que fala de títulos de crédito, organizado com base naquela distinção dos títulos, aquela classificação que leva em conta o modo de circulação. Então você vai encontrar lá no Código Civil uma parte que fala do título à ordem, uma parte que fala do título ao portador, uma parte que fala do título nominativo. E no começo você tem algumas regras que seriam algumas regras gerais. E nessa parte geral, o artigo 889, mais especificamente o seu parágrafo 3º, tem sido tomado por grande parte da doutrina e pela jurisprudência, eu diria que já de forma consolidada, como sendo um dispositivo que previu a possibilidade do título digital ou do título sem cártula. Eu vou agora colocar o dispositivo na tela para que nós possamos analisá-lo juntos. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Percebam que são pouquíssimos os requisitos de forma. Agora vejam o que nos traz o parágrafo 3º desse dispositivo. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente, e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo. Então o dispositivo se refere a um título com caracteres criados por computador, que vai me desculpar o legislador nesse momento, mas que redação esquisita. Por caracteres criados no computador? Ora, se eu faço um título de crédito no editor de texto que eu prefiro utilizar e imprima, o resultado dessa impressão foi a criação de caracteres por computador. Por que o dispositivo não fala de ausência de cártula? Caracteres criados no computador e título que fique no computador. O dispositivo não é claro nesse sentido. Mas a interpretação geral é que o dispositivo se refere à possibilidade de títulos que não tenham cártula. Eu não acho que a redação foi bem feita nesse sentido, mas é o que se interpreta desse dispositivo. E veja,
títulos criados com caracteres criados digitalmente no computador e que estejam na escrituração. A escrituração, meus amigos, é a contabilidade, o registro contábil das atividades do empresário. Vocês se lembram que o empresário é obrigado a manter escrituração? Isso nós vimos lá no Empresarial 1, logo no começo da disciplina. Então, o que o dispositivo está falando é que haveria a escrituração dessas obrigações e os caracteres na interpretação geral. E o título seria criado de modo digital. Ok. O problema, na minha opinião, para outros talvez não haja problema nenhum, é que esse dispositivo foi usado para interpretar a duplicata e ajudou na justificativa do porquê que a duplicata seria um título virtual. Eu estou falando da lei de duplicatas de 1968. Aí veio o Código Civil, o pessoal começou a interpretar, o Código Civil autorizou a emissão da duplicata, entre aspas, virtualmente. Só que na prática, gente, nós acabamos de ver no caput do artigo 889, tem que ter assinatura, pelo menos a assinatura de quem está emitindo, no caso seria o sacador. E o título virtual não tinha assinatura nenhuma, porque ele não era um título, foi uma construção para aceitar a execução e o protesto de obrigações em que tinha sido emitido um boleto. E o parágrafo 3º do artigo 889 foi utilizado para justificar a possibilidade de que a duplicata fosse tratada nesses termos. Eu vou colocar aqui só a título de exemplo, mas se você fizer uma pesquisa nos tribunais do país todo, você vai encontrar decisões semelhantes e ementas semelhantes. Então o que eu vou colocar aqui é só um exemplo, mas poderiam ser muitos mais julgados. Vou só aqui ilustrar o que eu estou querendo mostrar. Começando com um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em embargos à execução, vejam o que foi para a ementa. Protesto de título eletrônico válido. Inteligência do artigo 889 do Código Civil. Ou seja, meus caros, o artigo 889, seu parágrafo 3º, sendo usados como fundamento para a admissão de título eletrônico protestado. Vou colocar mais um do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Duplicatas mercantis magnéticas. Previsão dos artigos 889, parágrafo 3º do Código Civil e 8º parágrafo único da Lei 9.492 de 97, que é a Lei de Protestos. Percebem? O artigo 889, parágrafo 3º, sendo citado expressamente como fundamento para a existência da chamada duplicata virtual. O Código Civil e também a Lei de Protesto, como já tínhamos tratado no vídeo anterior. Eu vou colocar mais uma ementa aqui, agora uma apelação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, em minha opinião, é perfeita para ilustrar essa utilização do artigo 889, parágrafo 3º, como fundamento para desmaterialização geral de títulos de crédito. Apelação civil. As duplicatas, nos tempos atuais, em sua maioria, não são documentos expedidos em meio papel, sendo permitido pelo artigo 889, parágrafo 3º do Código Civil, a utilização do meio eletrônico. Os três julgados, um de 2016, outro de 2017, outro de 2019, refletem o entendimento geral das decisões pelo país, entendimento segundo o qual o artigo 889, parágrafo 3º, foi que abriu a possibilidade de desmaterialização dos títulos de crédito, ainda que não houvesse uma previsão específica na lei específica. Olha, eu não vou nem discutir se o melhor é realmente haver essa desmaterialização, porque eu acredito que seja, mas o modo como a legislação foi distorcida e interpretada um pouco fora do que
é o sentido das palavras, isso eu não tenho como negar. A construção do título de crédito duplicata virtual é uma utilização um tanto quanto livre, solta de dispositivos que se referiam a protesto por indicação, a aceite presumido e a uma suposta previsão de títulos digitais ou eletrônicos no Código Civil. Concordando você ou não, concordando o seu professor ou não, essa é a situação em que nos encontramos. Esses julgados que eu utilizei para exemplificar a interpretação dominante estão no ambiente virtual da disciplina. Quem tiver interesse, só clicar lá, o PDF está disponível para leitura de vocês e para que você possa entender os meandros e os detalhes de cada um desses casos que eu mencionei. Esse vídeo era só para chamar a atenção para esse dispositivo, parágrafo 3º do artigo 889 do Código Civil, porque é muito importante na compreensão da desmaterialização dos títulos de crédito pelo caminho jurisprudencial. É isso, amigos. Obrigado pela atenção mais uma vez e eu fico por aqui. Espero encontrá-los em um próximo material didático ou de exposição do nosso conteúdo programático. Um abraço e até a próxima.